Nós estamos começando mais um programa A República. Eu sou Loriel Rocha, filósofo. Meus caros, hoje nós vamos falar sobre teologia do domínio, economia da atenção, o mito do herói, geopolítica mundial e política dentro do Brasil. Os últimos programas que eu fiz no programa A República foram sobre mito político. Eu sou o indivíduo que mais tem falado sobre mitologia política, sobre diferentes aspectos, enfocando a história do Brasil, enquadrando a história do Brasil dentro do mito político. Eu quero continuar neste assunto hoje e quero trazer dois novos elementos importantíssimos, porque daqui a alguns anos, como essas aulas ficam gravadas, nós teremos algum material disponível de alerta sobre uma situação política nacional que está trazendo para dentro do Brasil uma perspectiva internacional. Hoje eu vou tratar também desse indivíduo da falsa direita que virou, teoricamente, um novo mito que vai substituir o miliciano, o chamado Marçal. Muito bem, o Pablo Marçal. Vamos entender o que está acontecendo dentro do cenário político brasileiro. Então eu vou começar aqui fazendo a seguinte chamada de atenção. Não há como nós analisarmos a história brasileira sem que a história política nacional, sem que nós tenhamos em perspectiva o cenário onde o Brasil está inserido. O Brasil não está inserido só dentro da América Latina. O Brasil está inserido no mundo. O Brasil é uma das maiores economias do mundo. Então, para entender o que acontece hoje no planeta, nós temos que ter em perspectiva como está se movimentando a geopolítica mundial. Não há como falar em política nacional desconectando o Brasil de um cenário internacional. E por diversas vezes eu falei para vocês que a historiografia brasileira ela é mestra, o jornalismo brasileiro, a política brasileira, eles são mestres em apresentar o cenário dentro do Brasil completamente desconectado de um guarda-chuva internacional. Não é possível fazer essa desconexão. Olha, a coisa é de tal forma séria, veja, depois do Covid, explodiu duas guerras mundiais. Guerras mundiais no sentido de serem guerras cujo impacto é mundial. Foi a guerra da Rússia com a Ucrânia, não é? E a guerra de Israel. Ora, qual é a repercussão disso e a importância disso no mercado internacional? Toda. Talvez vocês não saibam, mas, ou não têm conhecimento, o cenário geopolítico mundial está mudando. Ele já mudou. Nós temos uma nova ordem internacional claramente sendo construída. A Europa está se reposicionando mundialmente falando. Né? A Europa entre a Rússia, entre a China e entre os Estados Unidos. A África, a nova geração de políticos africanos, essa nova geração que está aí, é uma geração que está assumindo e está instalando uma ditadura de cabo a rabo. A África é um continente desindustrializado. A América Latina como um todo é uma fração de um continente gigante igualmente desindustrializado. O Brasil é um país desindustrializado. Não é? Por outro lado, como é que o mercado internacional se mantém? Como é que as grandes fortunas se mantêm? Com ausências de desindustrialização?
Não. Então, nós temos, na briga geopolítica internacional, entre outras coisas, a briga por abertura de mercado, por novas frentes, por novos horizontes. Quando a gente pensa no agronegócio brasileiro, que constitui cujo peso tem quase 26% do PIB brasileiro, o agronegócio brasileiro, quando a gente fala em agronegócio, nós estamos falando de toda a cadeia produtiva do agro. Desde o cara que planta até o cara que pega aquilo que foi plantado, vende e exporta. Então, quando se fala em agronegócio, é a cadeia inteira do agro. Tá claro? Bem, não há como pensar em agronegócio brasileiro sem nós pensarmos em insumos, adubos, fertilizantes, sementes, etc. Não há como pensar em insumos e em fertilizantes sem considerar a Rússia e o Cazaquistão. Sabe por quê? São os maiores produtores mundiais de ureia, de fósforo, de fosfato, do que você quiser. A Rússia está em guerra. Então, há países produtores de estruturas, de elementos básicos, né, para o agronegócio e para a indústria de tecnologia e para a indústria de armamento. Então, preste atenção. Agronegócio, indústria de tecnologia e indústria de armamento, eles utilizam grande parte do mesmo mineral. Tá claro? E esses insumos, eles são produzidos em países que muitos são sancionados. Então você tem um grande esquema de contorno de legislação internacional. Nós temos uma guerra na boca do Golfo, que impede a circulação, a logística de circulação de mercadorias. Nós temos a China do outro lado do mundo, ampliando cada vez mais ilegalmente, por força das armas, não é? Dominando o mar da China. Nós temos a China aqui na Nicarágua fomentando a ditadura do louco da Nicarágua, porque a China, na batalha comercial com os Estados Unidos, pretende abrir um canal de Suez, não é? Lá por cima. Um canal de Suez, não, um canal do Panamá, lá por cima, pela Nicarágua. E vão abrir. A China está financiando uma grande ferrovia e o sistema de escoamento das mercadorias do Brasil que vão até o Peru, até o Pacífico. Meus caros, não tem como, de fato, entender tudo que está em jogo no Brasil atual dentro do campo político, sem entender o que está se passando de fato no cenário internacional. Um outro problema, um outro ponto que eu quero aqui trazer para vocês. Não há como pensar, o mercado internacional, ele precisa de moeda. Ele precisa de dinheiro. Não é? O dinheiro hoje em dia é virtual. Existe uma corrida ao ouro. A maior parte dos grandes países e das grandes fortunas do mundo tem comprado ouro a farta e a barão. A África é um dos maiores produtores de ouro do mundo. Nós temos uma moeda comercial que está entrando dentro das negociações internacionais, que é o Bitcoin. Em pouquíssimo tempo, o mercado internacional, que é movido dentro de um sistema bancário, esse sistema bancário ele está mudando, os próprios bancos estão mudando e estão entrando numa outra lógica, onde o Bitcoin vai ser a moeda de compra e de negócio internacional. Quando isso acontecer, em 2 tempos, tudo que nós entendemos por negócio, a forma de gerar riqueza nos países, ou a forma de ficar pobre, implode. Tá claro? Eu trouxe aqui pequenos pontos. Eu sei que o assunto é extremamente complexo e não estou tentando aqui desvendar o assunto. Eu só estou dando para vocês, de uma forma
em pílulas muito superficiais que há um cenário. O Brasil está inserido dentro desse cenário. O Brasil é o maior país da América do Sul. Em termos de produção, o Brasil e a África têm recursos ecossistêmicos, né? E o Brasil tem mais, porque o Brasil, além de tudo, tem água, a África não tem. Mas em termos de minerais, de ouro, de petróleo, de uma série de coisas, né? Nós temos o Brasil e a África, eles praticamente se equivalem. Muito bem. Não pensem vocês que os olhos internacionais, do mercado internacional, não está voltado para essas duas regiões, ou seja, as regiões sul-sul, que é onde atua os BRICS. Tá claro? A Venezuela, o país vizinho aqui, com todo esse problema que a Venezuela tem passado, a Venezuela, não sei se vocês sabem, é o maior produtor, é o país que tem as maiores reservas de petróleo do mundo. Do mundo. Essa é a razão da briga do Nicolás Maduro com o chamado imperialismo. Nós não temos o imperialismo, é aquilo que domina o sistema financeiro internacional. Há uma briga? Há. Veja que os Estados Unidos, como a Arábia Saudita, eles vão invadindo países no mundo inteiro para tomar conta do petróleo. O petróleo não é só aquilo que você põe dentro do seu carro. O petróleo ainda é a matriz energética do mundo. O mundo vai levar, pelo menos, 100 anos para fazer a transição por um sistema de energia que, de fato, consiga tocar tudo que existe. Porque a energia eólica não dá conta, a energia solar não dá conta, o hidrogênio verde está entrando agora, mas com muita dificuldade. Sim, é o petróleo o grande elemento. E quando nós vamos estudar história, os países que se tornaram mais desenvolvidos do século XVIII, XIX em diante, é porque eles tinham exatamente recursos de subsolo que lhes possibilitou dar esta guinada, não é? Em relação a uma nova matriz energética. Qual era a matriz que vigorava antes do petróleo? Carvão. A Inglaterra tinha muito carvão. Portugal não tinha, por exemplo. Carvão não é só floresta, não. Você tem carvão de subsolo. Né? Então, esses grandes países do mundo. Então, a guerra para fazer a transição é preciso que o seu país esteja monetariamente e politicamente mais ou menos equilibrado e, sobretudo, que você tenha posse daquelas reservas. O Estado de São Paulo, outro dia, a Folha de São Paulo, desculpe, soltou um editorial, eles não escondem mais, a mídia brasileira não está escondendo mais. A favor de quem e de lado que ela está. Eles soltaram que o próximo grande investida neoliberal no Brasil é privatizar a Petrobras, privatizar o Banco do Brasil e privatizar a Caixa Econômica Federal. É contra isso, né? É neste setor, é neste segmento que esses monstros vão investir agora. Pergunta para os árabes se eles vão privatizar as reservas energéticas de petróleo. O americano se vai privatizar, se vai vender o petróleo dele para a China, se vai vender o petróleo dele para a Ucrânia, a reserva. O Brasil fala em vender a Petrobras. Correto? E as pessoas acham, porque tem corrupção. Não, é preciso parar com a loucura que tomou conta do Brasil. Loucura. O país vai à bancarrota, é um país muito grande, mas vocês não se enganem, não se equivoquem. Tamanho, na estrutura geopolítica atual, não diz absolutamente nada. Se o governo, se a política não estiver sendo dirigida por gente minimamente decente. Dito isto, eu pulo para o outro ponto. Eu venho falando para vocês que o Brasil se move
desde o golpe da independência, né, uma pleiade neoliberaloide tomou conta do Brasil, e desde o século XIX, as igrejas protestantes e depois as igrejas evangélicas foram criando uma luta de braço com a Igreja Católica na posse e no domínio do mundo político. É muito interessante ter isso em perspectiva, porque quando houve a separação do Estado com a religião, pensou-se que o campo religioso nunca mais interferiria no Estado. A Igreja Católica, historicamente falando, era contra a usura, contra o lucro. A Igreja Protestante, a Igreja Evangélica, a Igreja Neopentecostal, muito pelo contrário, eles são a favor do lucro, a favor da usura, a favor da ganância, a favor de que o dinheiro tome conta da religião. Esse é um outro ponto que nós temos que ter em perspectiva. Então, ao longo de todo o século XX, nós temos uma outra facção, aparentemente cristã, que trabalha para o dinheiro. Ela não trabalha para o evangelho. Com todas as críticas que vocês quiserem ter à Igreja Católica, e é preciso fazê-las, mas com todas as críticas, a Igreja Católica nunca focou no dinheiro. Ela foca no evangelho. Ela foca na pobreza evangélica. Houve erros? Claro que houve. A religião é feita por homens, não é? Agora, a proposta dogmática dela, não. A interpretação da proposta é que tem erro. O dogma, não. Ele não foca no dinheiro. Ele foca na salvação das almas. Então, se vocês não entenderem isso, e se vocês continuarem nessa tolice, nessa infantilidade, de olhar para a história, e ao estudar a história sentir raiva ou se posicionar a favor de um lado e contra o outro, bom, eu então acho que você tem que fazer outra coisa. Larga estudo de história, porque você não se interessa pela história. Você quer torcer para time de futebol, vai para o estádio. O seu lugar não é na frente do livro. Tá claro? Bem, então nós temos dois campos religiosos. Um que é uma dissidência, é uma facção, com as suas diferentes dissidências, né? Desde que Martinho, Calvino, Lutero fizeram a dissidência da Igreja Católica, criou-se uma outra facção diretamente ligada a bancos, diretamente ligada a um sistema de dinheiro. E essa outra facção foi crescendo. Os Estados Unidos da América tornou-se o grande expoente em relação a isso. A Inglaterra também. Não é? Bem, então nós temos a Alemanha também. Nós temos, portanto, hoje uma outra visão de cristianismo que é focada inteiramente no dinheiro, no lucro. Ora, então, voltando aqui, é preciso haver entendimento de que nós temos um cenário internacional geopolítico. O que esse cenário internacional geopolítico está fazendo? Ele está mudando a matriz econômica do mundo. Ele está mudando a matriz energética do mundo. É isso que está em jogo na geopolítica mundial. Nós temos uma mudança da matriz energética e nós temos uma mudança da matriz econômica. Não há como desligar a história política brasileira do que está acontecendo. E não tem como. Bem, então a história política brasileira, o Ocidente tem uma regência impreterível da mentalidade cristã. É óbvio que quando houve a separação da igreja com o Estado, a Igreja Católica ficou na lateral, ela foi escoada. E assumiu no lugar dela a Igreja Evangélica, a Igreja Protestante. E eles são a favor da usura. Eles são a favor do lucro. Eles são a favor de uma ambição desmedida de mercado e de capital. Tudo se transforma em dinheiro. Rigorosamente tudo. Então a religião aqui
ela é utilizada de tal forma que ela avança para dentro do Estado. O que nós temos hoje? Nós temos hoje o predomínio de uma teoria que se chama teologia do domínio. No cenário geopolítico mundial, esse movimento de extrema direita, né, está surgindo no mundo inteiro, sobre a premissa de combater o sistema. O que é o sistema? Você não tem como estar dentro da política não estando dentro do sistema. O sistema domina tudo. Não é? Então, essa conversa de que eu sou um antissistema é uma falácia. A teologia do domínio é um projeto do domínio político sobre a religião. Não é? Ela é um projeto, desculpe, a teologia do domínio político, a teologia do domínio, ela é um projeto de submeter o Estado à religião cristã. Aí você poderia perguntar, qual Estado? Qual religião? A romana? Não, a evangélica. A evangélica. Então, a teoria do domínio, ela visa exatamente esse processo. Você vai pegar sistemas religiosos que estão acionados e fazem parte do grande capital, da grande finança internacional, dos grandes lobbies, das grandes empresas, e vai tomar conta do Estado, e passar a escrutinar o Estado. Muito bem. Aqui eu quero trazer para vocês, então, essa perspectiva. O que aconteceu desde que a Dilma Rousseff foi deposta? Então, vamos voltar aqui, para vocês entenderem a linha. Quando houve a separação do Estado com a religião, a Igreja Católica recuou, os evangélicos foram para frente, os protestantes. Junto com eles veio o chamado neoliberalismo. O neoliberalismo foi trazendo de volta o diálogo entre a religião e a política. Certos países engapeçaram isso de tal forma como os Estados Unidos e a Inglaterra, sobretudo os Estados Unidos, e começaram a falar que tudo tem preço. Inclusive o preço entrou para dentro da religião, para dentro dos templos, para dentro das igrejas. Tudo é comercial. Você pode vender uma caneta, você pode vender uma vassoura, você pode vender o que for. Aí depois eles vieram com uma faixa grande de coaches, né, de indivíduos que fazem consultoria para você ficar rico. Porque Jesus permite que você fique rico. A mensagem cristã fala para você ser próspero. E vai por aí afora. Não é? Bem, à medida que isso foi passando, juntamente com o Brasil, então nós temos que ver qual é o papel que a religião vai desempenhando, paralelamente à estrutura política brasileira. E dentro da própria estrutura política brasileira, nós temos gerações e gerações e gerações de políticos e de presidentes que chegam à presidência da República, que motivados, guiados pelo mito do messianismo político. Então aqui nós temos hoje, depois do Jair Bolsonaro, nós temos a conjugação absolutamente nefasta do neoliberalismo religioso com a política do messianismo. Tem centenas de vídeos meus onde eu falo claramente que depois que o miliciano foi eleito, dado a figura abjeta que ele é, em todos os sentidos, aquele homem não é referência axial, ele não é referência de virtude em rigorosamente nada. Nada. Muito bem, a política e a milicada brasileira e os evangélicos brasileiros colocaram à frente da presidência da República, sob a premissa de combater o sistema comunista, colocaram um louco completo, que quando ele entrou, ele trouxe com ele a ideia da teologia do domínio, não é? Aonde, quando ele falava que ia combater
o sistema. O que é o sistema? O STF? Porque ele nunca falou em combater banco. Ele nunca falou em combater o imperialismo. Ele nunca falou em fazer o Brasil uma grande nação. Ele nunca falou em combater a corrupção. O problema era só o STF e o PT. A acústica é essa que entrou no imaginário da população por conta da Lava Jato. É um efeito de dispersão. É uma fumaça, é uma cortina de fumaça. Ao mesmo tempo, ele entregou a economia brasileira para o grande capital. O mundo, então, está passando por uma reformulação geopolítica profunda. A matriz energética do mundo inteiro está sendo mudada e quem, evidentemente, tiver de posse dessa matriz energética, tiver dinheiro para fazer a mudança, vão ser os países da nova era, vão ser os países mais evoluídos do mundo. Nós temos claramente no cenário geopolítico duas frentes surgindo, frente de dinheiro, uma frente dos muito ricos e uma frente dos muito pobres. Você poderia perguntar para mim, qual é a parte do planeta que detém a maior classe média do mundo? É a Europa. É a Europa. O resto do mundo está empobrecendo. Empobrecendo. Ou ficando absolutamente trilionário. E evidentemente que as leis são feitas para favorecer os trilionários. A lei não é feita para favorecer quem é pobre. Você que me ouve, você ganha quantos mil por mês? 10 mil, 20 mil, 50 mil? Porque se você ganha até 100 mil, você não é rico não, meu filho. E evidentemente que se você ganha 5 mil e se você ganha 100 mil, a diferença é muito grande. É óbvio que o indivíduo que ganha 100 mil, apesar dele não ser rico, ele é uma estatura de classe média, você vive muito melhor do que com o sujeito que ganha 5 mil. Imagina o cara que ganha 2 milhões, 3 milhões, 5 milhões, 20 milhões, 100 milhões por dia. Hã? Tem comparação? Não, não tem. Então esse é o ponto. Nós estamos criando dois níveis de mundo. Ele já está criado, ele só está avolumando. O nível dos muito ricos e o nível dos muito pobres. Então é preciso barrar o sistema do imperialismo, sim. É preciso parar de produzir miséria. Porque os muito ricos, primeiro que eles são poucos, eles não trabalham. Quem trabalha, de fato, é a grande classe média e os pobres para alimentar 300 milionários internacionais. A ganância. Então, olha só, voltando aqui. Quando o miliciano foi eleito, ele veio com o discurso. Primeira coisa que vocês têm que saber, a candidatura do Bolsonaro foi toda preparada em cima do mito do herói. Ou seja, você tem um nascimento miraculoso, o mito do herói tem 3 fases perfeitamente demarcadas, eu já fiz inúmeros programas sobre isso, não vou repisar. Você tem a fase da descoberta, você tem a fase do apogeu, você tem a fase do declínio. Tá? Durante todo o governo do miliciano eu falei exatamente sobre isso. Muito bem, ele está na fase do declínio e agora já claramente substituído por esse outro indivíduo que é infinitas vezes pior do que ele, que é o Marçal. Mas voltando aqui ao miliciano. Quando ele foi eleito, eles poderiam ter escolhido uma pessoa, um conservador, ou um indivíduo cristão, ou um indivíduo tradicional, alguém que fosse minimamente respeitável. Não é? Então é de se perguntar o seguinte, por que a elite política brasileira, a elite financeira, os poderes por trás da candidatura do miliciano escolheram aquela figura absolutamente abjeta? Vou fazer um paralelo aqui. O Ronaldo Caiado, governador de Goiás, é um cara sério. Aqui sim nós estamos falando de alguém de direita, sério. Por que não for escolher o Ronaldo Caiado? Por que escolher exatamente aquela coisa descomposta?
aquele ser abjeto, aquele homem que não sabe se comportar. Sabe por quê? Porque ele é exatamente a caracterização, ele não é a caricatura, ele é a caracterização e é desavergonhado o suficiente, desinibido o suficiente para fazer o papel que lhe era imposto. Que papel é esse? O de destruir os pilares do governo brasileiro. O de destruir os pilares frágeis que ainda sustentam a República Brasileira. E por que é preciso destruir? Porque se você não destruir esses pilares, não há como vender o Brasil e entregar o Brasil para os interesses transnacionais. Então, o papel do miliciano, quando ele entra no sentido de combater o sistema, não é? Esse homem cometeu, segundo o Reinaldo Azevedo, em termos da Constituição, quando ele deixou o governo, ele tinha cometido mais de 26 crimes constitucionalmente previstos. Ele cometia crimes em série na administração, ele cometia crimes diários dentro das mídias sociais. Aí você pode achar bonito aquilo. Não, não tem nada de bonito. É interessante, nós admitimos a possibilidade de que a televisão, os jornais, desinformam e criam uma distopia. E nós não admitimos a possibilidade de que as mídias sociais, que são empresas, veja, eu tenho telefone, eu tenho mídia social, mas eu só tenho telefone porque eu tenho uma grande empresa que está ganhando dinheiro com o que eu faço aqui dentro. Então, como assim não pode ter regulação de mídia social? Eu não estou regulando, não é o que a pessoa fala, não, eu estou regulando a empresa. Assim como o jornal tem que pagar e tem que ter responsabilidade pelo que ele fala, as grandes empresas detentoras das mídias sociais não podem permitir que o mundo enlouqueça. Então é interessante esses dois pesos e essas duas medidas. Nós temos uma mídia convencional que desestrutura o mundo, mas ao mesmo tempo a sociedade aloprada quer um outro tipo de mídia que permita o aprofundamento da destruição. É isso? Então esse miliciano que ficou no governo, ele e a equipe inteira dele foram colocados ali exatamente para ser o abre-alas da situação. A abertura da boiada do Salles, ele passou. E eu falei em diversos programas, depois que esse camarada for eleito presidente da República, qualquer bandido pode assumir a presidência do Brasil. O Brasil vai estar preparado, adestrado, com um cenário assentado, com a caminha feita para qualquer bandido assumir. E quando eu falei bandido mesmo. Fernandinho Beiramar pode se candidatar hoje à presidência da República, que ele não vai ter problema nenhum. Agora, qual é o novo expoente da direita brasileira? O tal do coach, o PM, né, as iniciais PM. Não vou falar o nome dele, não. O tal do coach, que é, com relação, comparando ele com o miliciano, esse homem é infinitas vezes pior do que o miliciano. O que ele não tem? A costa larga da milicada. Por enquanto. Não é? Então, vejamos. O miliciano foi colocado aí exatamente para fazer um papel de destruir o Estado brasileiro, de fato, para entregar o Estado brasileiro para uma estrutura política internacional. O que está sendo desenhado no mundo inteiro é a chamada teologia do domínio para ocupar postos na estrutura política. Toda a direita internacional ela está caminhando nesse sentido e ela fala disso claramente. Mas o que é a teologia do domínio? Né? Esse é o ponto. Então, veja, a teologia do domínio ela se baseia no Gênesis 1,
versículo 28, capítulo 28. Né? É a interpretação literal. A teologia do domínio é uma estrutura técnica, né, de utilização de mensagem religiosa para dominar a política. Isso veio emanado dos Estados Unidos. Tá claro? Então, a teologia do domínio ou a teologia do reconstrucionismo não é uma novidade na estratégia política evangélica, sobretudo na estratégia neopentecostal. Agora, ela entrou num debate político. A mulher do miliciano, esse ano ainda, quando ela fez um discurso, ela falou que durante muito tempo, algo mais ou menos assim, durante muito tempo, falou-se que a política não se misturava com a religião. Isso está errado. Está hora de nós misturarmos, trazermos a religião para dentro da política. Trazer a religião para dentro da política? Como assim? Então veja, dentro da teologia do domínio, o mundo está em desordem, não é? E eles precisam, os evangélicos, precisam reconquistar o domínio do planeta. E para reconquistar o domínio do planeta, eles precisam reconstruir o planeta com base nos valores cristãos, para preparar o retorno de Cristo. Agora preste atenção. Então eles precisam para preparar o retorno de Cristo, eles precisam de construir 7 montes. 7 montes. Preste atenção. Família, religião, educação, mídia, lazer, negócios e governo. Esses são os 7 montes neopentecostal da teologia do domínio. Vou repetir: família, religião, educação, mídia, lazer, negócio e governo. Você não misturou só a política com a religião. Você está falando em domínio cultural, você está falando em domínio das almas e você está falando em governo no sentido de política partidária. É isso que a mulher do miliciano falou. Muito bem. Essa estratégia, ela entrou de uma forma visível no debate do campo político atual, não é? Ela já vinha sendo tocada durante o governo do miliciano e, muito bem, em cima desse discurso, para atrair os votos evangélicos, para permitir com que a lógica da finança evangélica, do capital, que só beneficia os grandes poderes do mundo, que estão refazendo a forma de ganhar dinheiro para se reposicionar na geopolítica mundial. Então nós temos uma ponta de lança, uma frente na política, essa frente na política, porque é a política que faz a lei. Você precisa entender isso. É o Congresso que faz a lei. Então, uma vez que o Congresso faça a lei, ele pode fazer a lei que quiser para apoiar e para vender o país e para entregar o país para quem ele quiser, caramba. Tá claro? Não existe nenhuma defesa da nação. Então veja o absurdo, qualquer indivíduo que é cristão minimamente decente. Porque evidentemente que esses pastores neopentecostais, esses empresários da fé, eles não são pastores, eles são empresários. Há pastores sérios? Há, e todos eles ficam absolutamente estarrecidos com o que os empresários da fé estão promovendo. Então é preciso, o mundo tem um problema, é preciso reconstruir o planeta. Para reconstruir o planeta, você tem que reconstruir toda a estrutura planetária. Isso equivale todo o sistema cultural, todo o sistema político. Então eles precisam de fazer 7 montes: família, religião, educação, mídia, lazer, negócio e governo. Negócio? O que a volta de Jesus Cristo tem a ver com negócio?
O que a volta de Jesus Cristo tem a ver com mídia? O que a volta de Jesus Cristo tem a ver com a Rede Globo? O que a volta de Jesus Cristo tem a ver com mídia social? O que a volta de Jesus Cristo tem a ver com o Instagram? Hã? É neste grau de loucura que nós estamos vivendo. Tá claro? Bem, ora, essa teoria foi desenvolvida nos Estados Unidos, a teologia do domínio, foi adotada no Brasil. O moleque que é o grande porta-voz é esse Nicolas Ferreira, né, em Minas Gerais. A teologia do domínio está na base da concepção daquela enlouquecida da Damares, da mulher do miliciano. Né? Então, o que essa teologia do domínio e de algumas criaturas que são caricaturas, como aquela Luciana Gimenez no programa dela. A teologia do domínio, ela veio depois do Bolsonaro, ela estava sendo gestada, então uma coisa foi a milicada colocar o Bolsonaro para abrir todas as comportas, porque aí uma vez que você falar, o sistema tem problema, você pode sair arrebentando o sistema. Veja que ele não obedecia, é muito perigoso quando você tem um presidente da República, como o Trump. Não, eu não obedeço a lei nenhuma do país. Ué, se você não obedece a lei nenhuma, como é que vai ser feito? Isso vai virar uma ditadura? Porque o país é regido por lei. Como é que você pode, na condição de presidente, não obedecer lei? Como é que você pode, na condição de parlamentar, não obedecer lei? O problema é o STF. Alto lá. Alto lá. Uma coisa é outra coisa, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Tá claro? A Constituição Federal, no artigo 5, fala que o Estado é laico. Então a pessoa pode professar a fé que ela quiser. Todas as religiões estão em pé de igualdade. Então, baseado em que uma única religião, de um único espectro cristão, fala que a visão dela é a que é a correta, e essa visão precisa de subordinar o Estado civil à fé dela, não a espiritualidade, a crença deles. Inclusive a crença política, a crença de mídia, a crença de negócio. Como é que vai ficar? Então, o miliciano ele veio como abre alas. Gente, eu falei demais sobre isso, tá? Eu falei, tá gravado. E não sou nenhum ser absolutamente inteligente, nem profético. É o desdobramento natural. Você vem, o indivíduo tem uma proposta de arrebentar com tudo, de destruir o Estado inteiro. Mas se você vai destruir, alguém vai reconstruir. Ele destruiu. Ele destruiu. E abriu o caminho nessa destruição para entrar qualquer outra criatura depois. Não é? Um teórico muito importante da teologia do domínio é o Gary North. Gary North é um defensor da escola austríaca. Ele é um neoliberal de carteirinha. Então, quando o Paulo Guedes vem com o neoliberalismo, entenda teologia do domínio por trás. Ele é um autor que tem uma obra muito profunda, com uma reflexão sobre economia, sobre política, sobre comunidade cristã. Ele defende, portanto, um movimento numa etapa dupla. Né? Então você assegura uma liberdade de culto, você expande o número de fiéis. Quando esses fiéis for um número suficiente para interferir na política, você faz. Então hoje o que está sendo usado? Você está usando a tecnologia das mídias sociais para expandir o número de fiéis, botando coach, botando indivíduos que têm domínio com meios de comunicação, adestrando essas pessoas. Todos eles estão se convertendo, né, ao evangelismo, e aonde a mídia social é, portanto, o meio em que você começa a manobrar essa coisa. Tá bom? Então, quando a Igreja Universal daquele bispo canalha começou com essa ideia de fazer um grande movimento de massa, pouco tempo depois ele lançou o livro dele, onde claramente o livro tem como base teórica o Thomas Hobbes e o Antigo Testamento. Porque, segundo essa gente, Deus é um estadista, Deus é um gestor da coisa pública. Tá? E no último livro desse bispo picareta, o Estado é adormecido.
O Estado tem uma potencialidade desperdiçada e a bancada evangélica tem, portanto, a obrigação de ter um projeto de domínio do, do poder do Estado. Tá claro? Aquilo ali foi a grande comporta. Bem, nós temos uma bancada evangélica que domina o Estado brasileiro, né, tá lá dentro. Então, depois dessa bancada evangélica assentada, nós tivemos vários indivíduos que foram comprando rede de televisão, não é? Então, essa gente propiciou a eleição do miliciano, tá claro? E foi exatamente essa vertente evangélica neoliberal que fez com que o miliciano ficasse à frente do Haddad naquela altura e vai por aí afora. Então, no Rio de Janeiro, nós tivemos o Garotinho, por exemplo, que veio com a mesma situação de trazer os evangélicos. Então, essa coisa da teologia do domínio, ela já vem entrando dentro do Brasil há muito tempo. A teologia do domínio, ela já entrou dentro da política. Agora, até que ponto ela vai conseguir arrebentar a política para tomar conta da estrutura é um outro ponto. Então, nós estamos diante de um projeto de nacionalismo cristão. Né? Nacionalismo? O que isso tem a ver com a nação? Nada. O nacionalismo cristão é um movimento norte-americano também. Aí quando você fala, mas é um movimento religioso. Não, é um movimento das grandes fortunas americanas. Né? Veja que o Brasil tem se tornado um dos mais importantes propagadores do sionismo cristão. Ora, os judeus são exatamente aquele povo que odeia Cristo, que não tem nenhuma relação com o cristianismo. Então, a política brasileira internamente, ela virou uma distopia. Uma distopia não é uma utopia. Uma distopia é quando o povo enlouquece. Então, a candidatura do miliciano e o governo dele serviu exatamente para isso, para deixar o povo enlouquecido. Muito bem. Feita toda esta volta, nós temos esse sujeito que se lançou agora, a candidato de São Paulo, que é um indivíduo cuja candidatura só poderia acontecer porque houve alguém antes dele que abriu as portas. Esse camarada que está se lançando, esse PM, veja as iniciais, PM, não é? Ele está... Outro dia eu vi esse fim de semana eu vi acho que no TikTok, um corte da mulher dele falando que ele ouviu um chamado divino. Deus o chamou, a mesma coisa do miliciano. E aí, a partir desse chamado, ele resolveu entrar na política. Nós estamos tendo a mesma repetição, e é isso que eu venho falando para vocês. O Brasil é uma máquina institucional de criar mito político. Mas o mito político, ele entra como abre alas do carro de fantasia. Imagina um carnaval. O mito político é o carro que abre o carnaval. Tá claro? Então, esse carro que está abrindo o carnaval no Brasil é o carro da direita. Sempre foi o carro da direita. A esquerda utilizou o mito político, mas em muito menor escala. A direita brasileira, desde a Revolução, ela só utiliza mito político, mas ele é o abre-alas. Então, esse moleque já começou a vir como abre-alas. Como é que ele se apresenta? Ele se apresenta igual miliciano, ele é antissistema, ele é rico, portanto, ele tem um sucesso pessoal. Olha a teologia do domínio. Eu sou muito rico, portanto, quando ele fala que ele é rico, ele não vai roubar dentro da política. Portanto, os caras que estão aí roubam porque eles são pobres. Não, os caras que estão aí são ricos também. Né? Então, ele transforma a política num ambiente que pode ser analisado meramente sob a perspectiva econômica. Não, meu filho, o fato de você ser rico, quando você entra dentro da política, a política tem uma engrenagem própria. Ela não quer saber se você é rico ou pobre. Então ele fala, como eu sou rico, eu não vou ser levado a fazer os conchavos e a fazer os acordos que os outros fazem. Não, os outros fazem exatamente porque eles são ricos. E você não tem como mudar o sistema, né? Você não tem como jogar contra o sistema.
Tá claro? Não se faz política dando uma de herói, porque a política ela não é o campo da guerra, ela é o campo do diálogo, ela é o campo do discurso, ela é o campo da ideia. E você não entra dentro da política não tendo partido político que te consolide. Se você não tem ninguém que te consolide ali dentro, não é? Você vai ter que fazer conchavo com os partidos políticos, porque sem partido político você não aprova lei dentro do Congresso Nacional. Vamos cair na real. Tá claro? O Collor entrou e vinha de uma família de políticos, não tinha partido político nenhum, teve que fazer acordo com todo mundo. O miliciano entrou, a milicada achou que não precisava, né, porque eles já estavam convictos de que eles tinham uma força popular muito grande e que eles podiam passar por cima do Estado. Bom, a própria milicada depois botou o Arthur Lira e fez todos os acordos com Arthur Lira, inclusive os maiores acordos de corrupção dentro do Congresso Nacional. Foi feito pela milicada e no governo do miliciano. Não foi no governo do Lula. Tá? Bem, então esse moleque que está aí, candidato a prefeito de São Paulo, ele está vindo com o mesmo discurso do Bolsonaro. Só que tem uma diferença. Ele é coach, é um indivíduo que tem uma ficha criminal corrida e extensa, perigosíssima. Um indivíduo que tem assessores ligados ao PCC, não é? Um indivíduo que foi condenado por roubo a banco, não é? Assalto, né? De indivíduos, de velhos, de pobres, de aposentados. É esse camarada que está aí se vendendo antissistema. E ele enfrenta qualquer um. Ele tem um discurso de manipulação e de enfrentamento que, nesse aspecto, ele é muito mais elaborado que o miliciano, porque o miliciano não conseguia articular a linguagem. O miliciano era um desfasado, ele só consegue xingar. Ele não tem inteligência. Esse outro é inteligente, ele é bonito, né? Ele tem uma presença, ele fala bem, ele é rico, ele se apresenta como alguém religioso, ele se apresenta como um perseguido do sistema. O STF agora bloqueou as minhas mídias, claro, porque ele está certo o STF, porque a concorrência eleitoral ela tem regra. Mas ele, como vem já no discurso do miliciano, de que o STF é o inimigo a ser abatido, ele acha que ele pode cometer crimes dentro das mídias sociais em série e não ser punido para isso. Agora, ele comete crimes em série já calculadamente, porque a hora que ele for restringido, ele vai falar, tá vendo como eu sou vítima? Então esse processo da vitimização é o primeiro processo do mito do herói. Para ele ser herói, ele tem que ser perseguido. Para ele ser perseguido, ele tem que criar todo um discurso que o identifique. Tá claro? Então, quando você pega o que esse cara fala, quando você pega as retóricas de Schopenhauer, né? O Olavo de Carvalho traduziu aquele livro. Então, lá tem todos os argumentos de retórica que você vai vencer um debate e você, na verdade, não tem razão. Você é o grande picareta. Né? Ele usa quase todos os 30 e poucos axiomas de retórica ali dentro, para não responder nenhuma pergunta. Então ele foi muito bem treinado, ele é inteligente, ele é um comunicador eficaz, ele é um coach. O coach significa que ele manipula emoções das pessoas. Ele se apresenta como religioso. Ele fala que Deus chamou ele. Outro dia ele chegou ao absurdo de falar que Jesus não ligava para dinheiro porque Jesus não era casado. Jesus não tinha família. Jesus não tinha que pagar conta. Jesus era sustentado por outras pessoas. Como ele não era casado, não era família, não tinha que ser sustentado, ele podia ficar vagabundeando pelo mundo, falando em amor, em paz, em respeito aos pobres. Olha o nível em que nós chegamos. Não é? Esse cara fala bem, ele é completamente destemido, no sentido de que ele tem uma mentalidade criminosa, né? Ele enfrenta qualquer coisa. Agora, evidentemente que o enfrentamento do moleque, ele vai até o momento que, de fato, a justiça não for no cangote dele. Né? Ora, ele falou, eu tenho visto várias entrevistas, ele falou claramente para estudar o cara
que está se lançando como o grande expoente da direita. Ele avisou que existe uma diferença entre campanha e governo. Ele fala isso claramente. Uma coisa é o que você fala durante a campanha, outra coisa é o que você vai fazer durante o governo. E ele fala claramente que campanha é manipulação. Manipulação de emoções. Campanha é retórica. Então você não tem compromisso nenhum entre o que você falou na campanha e o que você vai fazer no governo. Agora, só que quando ele entrar no governo, uma vez que ele não tem partido político, ele vai precisar de ser acolhido por um partido político. Não é? Bem, então esse cara, o professor João César de Castro Rocha, chamou bastante atenção ao fato de que ele manipula a imagem dele através de uma outra teoria que se chama a economia da atenção. Economia da atenção é uma teoria que foi criada pelo cientista político e o psicólogo Herbert Simon na década de 70. Né? O que é a economia da atenção? A economia da atenção ela aborda como as pessoas lidam com a quantidade de informação que a gente tem. Década de 70, não tinha mídia social, não tinha internet naquela época. Ele estava falando de atenção comum, jornal, livro, revista, etc. Imagina o Simon enquadrando a teoria dele com o advento da internet. O advento da internet foi uma coisa, porque mídia social hoje é outra. É uma outra oitava. Então, na década de 70, ele fala que quando você tem uma riqueza de informação muito grande à sua disposição e as grandes marcas começam a competir pela atenção da pessoa, né? Então, as grandes marcas, você tem um número excessivo de informação disponibilizada online. Muito bem, como é que você, como usuário, reage diante dessa informação? Você fica louco, porque você não sabe mais qual é o produto que você vai escolher. Como você não sabe mais qual é o produto que você vai escolher, o seu tempo enquanto usuário é pequeno, o que as empresas vão começar a fazer? Elas vão começar a usar de um excessivo meio de comunicação para puxar a sua atenção. Essa é a razão pela qual os escândalos, as atrocidades, as aberrações, as agressões, as imposturas, a falta de comprometimento, enfim, tudo aquilo que é escandaloso. Tudo aquilo que é escandaloso, tudo aquilo que é o mais feio, tudo aquilo que é o mais bombástico, é isto que vai chamar a sua atenção. Então, na década de 70, já existiam estudos e teorias provando isto. Nós vivemos num mundo em que a gente é bombardeado diariamente por informação. Diariamente por informação. Para qual informação eu vou prestar atenção? Para aquela que for mais escandalosa. Joga isso para o campo da política e você vai entender o que eu estou falando. Então, quanto mais escandaloso for o indivíduo, quanto mais ele falar que ele é antissistema. Não, o mundo é o sistema. Nós não temos como viver fora do sistema. Eu vou para a fazenda lá no alto do Juruá. Você está dentro do sistema. Não tem como fugir dele. Tá claro? E não tem como desmontar o sistema, bombardear, jogar tudo ladeira abaixo. Não é? As mudanças são sempre gradativas, de uma forma muito lenta. O mundo historicamente muda, mas ele muda lentamente. Pelo volume, pela quantidade de pessoa. Então, quando você pega alguém que tem um discurso igual a este moleque novo, o novo mito da falsa direita, ele está seguindo o mesmo discurso do miliciano, só que ele está numa oitava acima. Então, para finalizar, o miliciano foi a ponta de lança da teologia do domínio. Tá claro? Então, tem 3 teorias que eu trouxe para vocês, sobre as quais eu venho falando demais. O mito político é a ponta de lança na política brasileira. O miliciano incorporou a teologia do domínio. Como é que você vai? Qual é o cenário da geopolítica mundial? Os poderes internacionais querem mesmo entrar arrebentando dentro do Brasil. Você precisa de desmontar o Brasil para entregar.
Aí entra as chamadas políticas neoliberais. Então, de onde estão saindo as políticas neoliberais do mundo? Da teologia do domínio. Se você não sabia disso, é bom você ficar esperto e começar a estudar. Agora entrou uma outra oitava na teologia do domínio. Então esse cara, esse moleque traz o mito do herói, a teologia do domínio, e ele agora entrou travestido da economia da atenção. Todos aqueles escândalos que o Bolsonaro fazia, esse sujeito, por toda a preparação dele, ele vai conseguir fazer e com muito mais eficiência. E ainda tem um adicional. Ele tem uma quantidade de seguidores que independe do bolsonarismo. Ele, de fato, é um grande problema para o clã da máfia dos Bolsonaro. Porque ele arregimenta muito mais gente. E ao contrário do miliciano, repito, ele é articulado e muito mais inteligente e viu os erros que o miliciano cometeu. Quem está por trás desse cara? Ah, não tem ninguém por trás de mim. Tem. Tem sim. Quem? Quem for, ao trabalhar com o mito político, com a teologia do domínio, nessa escala, e com a economia da atenção, o foco é igual. Vai desembocar num único ponto: quebrar o Brasil para entregar. É preciso fazer uma nova Constituição brasileira, é preciso privatizar o Banco Central, é preciso privatizar a Petrobras, é preciso privatizar o Banco do Brasil, é preciso privatizar a Caixa Econômica Federal. Isso significa que, se você fizer todas essas privatizações, o Estado brasileiro quebra por dentro. Literalmente. E o Brasil, de uma suposta potência mundial, ele de fato passa a ser entregue ao imperialismo. E é preciso entender o que é isso. Tá bem? Vou ficando por aqui. Então veja, para concluir, nós temos um cenário de geopolítica mundial, nós temos o cenário da política brasileira. Então existe um grande guarda-chuva. A gente não tem como ler a política brasileira sem entender o cenário de geopolítica mundial, onde a economia, os poderes econômicos estão mudando e onde a matriz energética do mundo está mudando. Nós estamos na boca do processo, com 2 guerras mundiais acontecendo. Vocês acham que está acontecendo por quê? Olhando para dentro do cenário brasileiro, no campo político, nós temos o mito do herói, a teologia do domínio e a economia da atenção. São 5 planos de campo de visão que vocês têm que estudar profundamente para tentar entender o futuro do Brasil. E se continuar nesta toada evangélica neoliberal, vocês vão ver o que pode acontecer com o Brasil. Ah, o Brasil não pode afundar? Pode. Claro que pode. Está caminhando nesse sentido. E não é a esquerda que terá afundado o Brasil. Tá bem? Vamos ficando por aqui. E até o nosso próximo encontro.